Fala pessoal, Rafael aqui, e nesse vídeo vamos falar sobre o flop do ChatGPT 5, né? Porque todo mundo estava pensando que ia ser a AGI, né? A AGI, para quem não sabe, é uma inteligência artificial geral que ela vai conseguir fazer tudo que um ser humano consegue fazer com o mais alto nível de perfeição, né? Ou seja, ela vai conseguir fazer cálculo matemático, cozinhar, vai entender todos os idiomas, vai entender um monte de coisa aí que nós seres humanos sabemos e vai fazer tudo perfeitamente. E não foi isso que aconteceu com o lançamento do ChatGPT 5. Então eu vou explicar para vocês por que, que ele está sendo tão criticado e o que eu acho sobre isso, por que, que eu acho que não interessa se o ChatGPT é AGI ou não. No final, isso aí não vai fazer diferença nenhuma e o que importa é que a gente está caminhando, está chegando cada vez mais perto do que de fato pode ser essa AGI. Então, pessoal, no mês de julho, né, o Sam Altman, ele deu uma entrevista aqui, ó, para um podcast, e ele falou, né, que ele estava com uma dúvida sobre uma questão lá que ele deveria saber responder, né, e aí ele não tinha entendido essa questão direito, e ele disse que ele colocou a pergunta aqui para o ChatGPT 5 analisar para ele, e aí ele respondeu perfeitamente, né? Ou seja, o Sam Altman ele ficou hypando o GPT-5 aí durante muito tempo, né? Desde de quando lançou o GPT-4, que ele tá falando aí já do GPT-5, né? Ou seja, já fazem 2 anos praticamente. E o pessoal tava esperando isso, né? Pô, então vai ser agora que a gente vai ter a tal da AGI, o GPT-5 vai ser a AGI. E na verdade, o que a gente teve foi isso daqui, pessoal. Né? A galera aqui, ó, tá fazendo meme com o GPT-5 porque ele teve um desempenho abaixo do esperado, né? Ou seja, o pessoal tava esperando que isso aqui, ó, ia ser o GPT-5, quer dizer, esse dragão daqui, né? Que tá com essa cara de bravo. E o que aconteceu é que o GPT-5 é esse dragão bobo aqui, e o GPT-4 e o 4O, que eram as versões antigas, a galera tá achando essas versões melhores do que a versão do GPT-5. Né? Outro meme que o pessoal fez foi esse daqui, ó, né, que a galera tava esperando que o GPT-5 ia ser a Torre Eiffel, e na verdade foi aqui a torre de energia elétrica, né? Bem longe do que a gente esperava. Mas, pessoal, no final, nada disso aqui importa, né? Porque, como eu falei para vocês, o que importa é que a gente está caminhando, está chegando cada vez mais perto da AGI. Inclusive, essas críticas ao GPT-5 fizeram com que a OpenAI acabasse liberando o ChatGPT 4 e o 4O, todos os modelos antigos, né? Para quem é assinante do ChatGPT, né? Eu acho que isso aí foi o ideal, né? Porque já que o pessoal tá preferindo os modelos antigos e tá achando eles melhores do que o GPT-5, eu acho que, pô, pelo menos para os assinantes, eles deveriam deixar isso aí liberado, até porque a OpenAI não tá perdendo nada com isso, né? Eles ainda têm esses modelos lá no banco de dados deles, enfim. Então, eu acho que isso aí resolveu esse problema, né, do pessoal preferir modelos antigos aqui do que o GPT-5. Só que eu achei que foi correto, né, deles unificarem todos esses modelos, né? Porque o grande diferencial do GPT-5 que ele faz isso. Ele pega todo aquele bando de modelo que a OpenAI tinha lá que não dava para entender nada, que era aqui, ó, GPT-4o, GPT 4.1, aí tinha o O3, tinha o O3 Mini, tinha o O3 Mini High. Só o que que isso significava? Eu nunca sabia qual que era o modelo que eu tinha que usar, porque
não dava para saber, não era claro, né? Isso aí é horrível para o usuário comum que não acompanha as IAs assim tão de perto, né? Quanto eu que tô aqui passando notícia para vocês todo dia. As pessoas comuns elas não vão parar a vida delas para pesquisar para ver qual que é o modelo certo que ela tem que usar, né, para o que ela quer. Então eu acho que foi correto de unificar tudo no GPT-5, né, tudo virar GPT-5. E aí a própria inteligência artificial aqui do GPT vai decidir qual modelo ela vai usar baseado na sua pergunta. Se ela vai usar o modo de raciocínio, se ela vai te dar uma pergunta mais específica para matemática, ou então se ela vai ter que fazer uma análise aí de um PDF que você quer. Então, quem vai decidir tudo isso é a IA do GPT-5. E eu concordo que isso aí tá certo, sabe? Não sei porque o pessoal tá reclamando tanto disso. Outra coisa que o pessoal tá reclamando do GPT-5 é porque ele é muito robótico nas respostas dele, né? Por exemplo, vou fazer uma pergunta aqui só para vocês verem como é que é. Eu perguntei aqui, ó, qual é o planeta mais perto da Terra no sistema solar? Agora eu vou enviar aqui a minha mensagem, vamos ver a resposta aqui do GPT-5. Ele falou aqui para mim que o planeta mais frequentemente que fica mais perto da Terra é Mercúrio. E aí ele continua aqui falando, apesar de Vênus estar mais próximo, não sei o que, blá blá blá. Então vocês estão vendo que ele dá uma resposta bem imparcial. Agora eu vou perguntar aqui pro Grok, né? Porque o Grok ele é considerado aí com frequência como sendo a IA que mais se aproxima de um ser humano, né? Que tem respostas mais humanas. Então, ó, vou colocar aqui no Grok. Não vou selecionar nenhuma das personalidades aqui que eu poderia selecionar, por exemplo, para ele me responder como se fosse um médico, um terapeuta. Não vou fazer isso porque aí seria roubo, né? Já que eu não pedi pro ChatGPT me responder como se fosse ninguém, né? Nenhum profissional. Então também não vou fazer isso no Grok. Só vou jogar aqui a mesma pergunta para ele responder. E o Grok aqui também, ó, ele tá com esse novo recurso de que ele decide qual modelo ele vai utilizar, né? Se vai ser o Grok 3 ou o Grok 4. Então, tá a mesma coisa aqui que tá no chat GPT, né? Que ele decide automaticamente qual vai ser o modelo baseado na sua pergunta. Então, enviei aqui a minha pergunta pro Grok, né? E olha só, aqui embaixo ele já me passou a resposta. Ele me deu um passo a passo mostrando o raciocínio dele, né, para justificar qual seria o planeta mais perto do sistema solar. Então ele me deu uma resposta mais completa, enquanto o GPT-5 ele foi mais sucinto aqui, mais breve na resposta dele. E essa questão da personalidade da IA, pessoal, apesar de parecer bobeira, isso aí não é, porque o pessoal gosta dessas coisas, né? Ainda mais o usuário comum ele gosta de se conectar com a IA, né? Por mais bizarro que isso seja. Mas as pessoas elas gostam, né, de ter uma IA mais humanizada. Então, eu espero muito, né, que o GPT melhore bastante nessa questão, né, porque isso aí é muito importante. E é uma das críticas válidas, na minha opinião. Agora, lembra que eu falei no início do vídeo que não interessa, né, se o ChatGPT é uma AGI ou não? Isso porque o que interessa é que a tecnologia ela melhorou, pessoal, né? A gente saiu do GPT-4 para o GPT-5 e com isso tiveram algumas mudanças, como por exemplo aumentou a janela de contexto do chat GPT, né? Então você pode enviar respostas mais longas para ele, né? Ele pode te dar respostas mais longas também. A memória dele melhorou também. E como ele unificou os dois modelos, o de raciocínio, né, e o modelo comum, tudo em um só modelo, então isso aí vai agilizar bastante o processo de, por exemplo, você enviou uma pergunta mais complicada, então ele vai raciocinar sobre essa pergunta. Você enviou uma pergunta mais simples, ele vai te enviar uma resposta mais rápida, sem usar raciocínio. Você não vai precisar ficar selecionando,
né? Pensando em quando você vai ter que usar raciocínio e quando você não vai ter que usar. O Manus, por exemplo, que é um agente de IA, ele colocou o GPT-5 aqui, ó, como sendo um dos modelos, né, que eles vão estar utilizando dentro do Manus. E isso aqui é absurdo, pessoal, porque isso vai impulsionar bastante a capacidade das IAs, já que o Manus ele é um agente de IA, ou seja, ele consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo e ele seleciona qual que é o melhor modelo para a tarefa que você pediu para ele fazer. Então, ele utiliza vários modelos, desde o ChatGPT até o Claude. Eu só não sei se tem o Grok lá no Manus, mas tem muitos modelos. Tem o DeepSeek também. E ele utiliza isso para fazer as tarefas. E como o GPT-5, né, é o modelo melhor, né, eles falaram aqui, ó, que eles subiram de nível com a integração do GPT-5, porque agora o Humanos ele vai ser capaz de fazer coisas que antes ele não era capaz de fazer. Então, a verdadeira AGI tá aqui, pessoal, né? Nessas ferramentas aqui como Humanos, porque o ChatGPT avançando para um novo modelo também vai ajudar outros projetos aí que estão em andamento, né, como esse do Humanos, a melhorar e a avançar de nível. Então a AGI ela vai chegar de qualquer forma, né? Por isso que eu falei que não interessa, né, se o GPT-5 é AGI ou não, porque o que interessa é que agora a gente está um passo mais perto, né, de chegar nesse ponto, né, de ter uma inteligência artificial geral. Mas essa é só a minha opinião, pessoal. Agora eu quero saber o que você achou do GPT-5, né? Você acha que ele é mais esperto, é mais burro do que o GPT-4? Qual que é a sua opinião? Por esse vídeo é isso. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, que isso aí me ajuda muito. Se você quiser me recomendar uma notícia para eu trazer aqui para o canal, entra no grupo do Telegram que vai estar aí na descrição do vídeo e você me manda o link por lá. Então, fiquem todos com Deus e até mais.